Olá, bom dia, seja bem-vindo ao devocional Café com Fé. Se inscreva nesse canal, deixa o seu like, pode fazer aí também comentários e não se esqueça de ler a descrição que a gente sempre coloca embaixo de cada vídeo, que lá a gente coloca indicações de livros, de bíblias, tudo isso para o seu crescimento espiritual, tá bom? Muito bem, hoje eu quero contar a história de um alemão chamado Andreas Graff, de 36 anos. Esse homem, ele recebeu, eu acho que uma das piores notícias que um pai pode receber. A notícia que ele recebeu foi do diagnóstico de leucemia do filho dele, um filho de 3 anos. E ele ficou meio que desesperado com aquela notícia. E aí ele chegou lá no RH da empresa dele e falou o seguinte: olha, eu vou pedir demissão, porque eu preciso acompanhar o tratamento do meu filho. E tem mais um detalhe na vida desse Andreas Graff, ele já era viúvo aos 36 anos, ou seja, ele que teria que lidar com aquela situação diretamente com o seu filho. Então ele resolveu então pedir demissão da empresa onde ele trabalhava para poder então acompanhar o tratamento do filho. E ele não sabia muito bem como é que essas coisas iam acontecer. Ele sabia que ele precisava estar com o filho dele naquele momento. E aí, queridos, o rapaz que trabalhava no RH, ele pensou o seguinte, ele teve uma ideia muito interessante. Ele resolveu procurar todos os funcionários, era uma empresa grande, todos os funcionários daquela empresa que estavam com o seu banco de horas, que estavam com sobra de horas de trabalho na empresa, e perguntar para eles se eles poderiam então doar aquelas horas para o Graff, para que ele pudesse então acompanhar o tratamento do seu filho e não fosse então demitido, porque ele estaria recebendo, porque ele estaria usufruindo das horas positivas dos demais funcionários. E eles aceitaram, e eles conseguiram juntar mais de 3.000 horas de trabalho para poder então o Graff, Andreas Graff, trocar e para poder ficar em casa. Eles conseguiram então trocar nessas mais de 3.000 horas 400 dias de trabalho. Então esses 400 dias o Graff, Andreas Graff, conseguiu ficar com o seu filho, acompanhar o tratamento do seu filho e ainda continuar recebendo por conta desse olhar benevolente, desse olhar de compaixão que esses funcionários e principalmente a iniciativa desse chefe de RH teve, para poder abençoar a vida daquele homem que estava passando por um momento tão difícil. Talvez você pense que o que você tem é muito pouco, mas saiba que somado a outros é o suficiente, Essa é a importância de pertencer a uma comunidade, de pertencer a um grupo, de pertencer a uma família. Por isso Jesus, ele instituiu a igreja, porque é nessa comunidade, é nesse grupo, é nessa família que somamos forças e nos ajudamos mutuamente. Hebreus 10, 25 vai nos dizer que não deveremos deixar de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas devemos procurar nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês percebem que o dia de Deus se aproxima. Querido, você está passando por dificuldade, você está sentindo sozinho, está se achando fraco, está se achando incapaz? Venha somar forças em uma comunidade de pessoas que se tratam como irmãos, não por mera formalidade, mas porque de fato somos filhos do mesmo Pai e compartilhamos do mesmo sangue derramado por Jesus. Querido, se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas que talvez estejam precisando também somar forças a outros. E que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida.